Olá, audiência, tudo bom? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, no Estúdio 48 Podcast. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada, que você encontra nas plataformas digitais Amazon e Google Play e também em alguns pontos físicos. Eu quero também manifestar o meu agradecimento pelo convidado de hoje ter aceito o convite, que é o Herman da Costa Oliveira. E como vai, Herman? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui nesse estúdio, conhecendo a casa de vocês. Quero parabenizar pela linda estrutura, né, pela proposta oferecida à comunidade de Sorocaba. Estão de parabéns. É uma grande honra e me sinto muito lisonjeado em poder bater um papo com vocês hoje aqui um pouquinho. Ok. E, Lucas, qual a sua expectativa? Bom, minha expectativa está nas alturas. Primeiramente, eu queria agradecer o Herman pela presença, agradecer a você, Araújo, agradecer a toda a equipe do Estúdio 48, o Leandro, o Pudim, agradecer a Milena pela presença, agradecer também a sua audiência e convidá-los a seguir as nossas redes, no Instagram, no YouTube do Estúdio 48, tem o Instagram também do Estúdio 48, do Pense Comigo, onde a gente coloca os cortes de todas as entrevistas, e tem também o YouTube do escritor Carlos Araújo, onde a gente coloca também os vídeos completos lá. Então, muito obrigado, convido você também a curtir aqui a conversa, compartilhar, deixa o like, comenta aqui no chat, faça perguntas para mim, para o Araújo, para o Herman, que hoje o episódio vai ser muito especial. Então, bora para mais um episódio do Pense Comigo Podcast. Lembrando que o meu canal no YouTube é @escritoraraújo. Isso. Tá? Então, nós vamos apresentar o Herman. Ele possui uma extensa lista de atividades. Ele possui graduação em Psicologia na Universidade Paulista, Unip, em 2017, e graduação em Filosofia na Universidade de Sorocaba, a Uniso, em 2020. Especialização em Saúde Mental na PUC de Minas Gerais, Ciências Humanas na PUC do Rio Grande do Sul e Teoria Psicanalítica nas instituições FAAP, Cefas e IEP, Albert Einstein. É efetivo no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, onde exerce a função de segundo secretário, gestão 2025-2027. Efetivo na Academia Sorocabana de Letras, onde ocupa a cadeira 13, cujo patrono é o Monsenhor Luiz Castanho de Almeida. Também exerce a função de segundo secretário, gestão 2025-2027. Atualmente é mestrando em Ensino em Saúde pela Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein. É praticante da psicanálise em clínica particular com jovens e adultos, orientando sua prática profissional através da teoria proposta por Sigmund Freud e de ensino de Jacques Lacan. Possui interesse pela possível aproximação entre psicanálise e filosofia por meio de interlocução de autores contemporâneos e do incessante debate promovidos através da formação contínua, seminários, cursos de extensão, escrita, conversações e especializações em andamento nas áreas de ciências humanas, sociais e saúde mental. Lembrei, pelo seu perfil diverso e longo, você sempre gostou muito de estudar, né? Dos estudos regulares. Sim, sempre fez parte do meu percurso e desde muito da tenra infância eu já tinha uma característica que eu nunca fui assim na escola, né? Vamos pegar, por exemplo, a escola, quando os meus amigos às vezes gostavam mais de jogar bola, ou vôlei, basquete, que eram atividades mais próximas dessa idade, né? Pré-adolescência ou adolescência, até mesmo criança. Eu até brincava um pouco ali, mas não levava muito jeito, como dizem, né? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelos livros. Então me recordo que nos intervalos da escola, por exemplo, ou nas aulas de educação física, eu pedia à professora
de que me deixasse ir à biblioteca. E pegava livros, ficava lendo, então sempre tive uma paixão muito grande pelos estudos. E quando saí, né, com 17 para 18 anos da escola, que fui para a minha primeira graduação em psicologia, aí depois de lá, até hoje, não saí mais do banco da universidade. De uma graduação fui para outra, depois especializações em outros estados, e fui para o mestrado agora, estou em fases de conclusão. Apareceu aí um convite para o doutorado, vamos ver, né? Mas desde então já tem aí uns 15 anos que eu estou no banco da universidade. Lembrei disso também porque nesse fim de semana começa o Enem, Sim. a temida redação, e é onde quem gosta de estudar se dá melhor, né? Obtém melhor resultado. Você, para os jovens de hoje, onde para muita gente o estudo, as pessoas ficam em dúvida sobre a eficiência ou a eficácia do estudo como proposta de horizonte de vida. Tem gente que acha que pode ter uma vida digna dispensando os estudos regulares. Mas eu discordo disso. O que você acha dessa avaliação? Muita gente acha que os estudos hoje não garantem portas para o futuro. Até complementando essa fala do Araújo, também muitas pessoas veem exemplos na mídia assim que acaba não valorizando o estudo, né? Sim. Pessoas assim que seguem outro caminho, que não estudam, acabam tendo sucesso, e isso influencia muito as pessoas, né, também. Sim. Aí é importante a gente fazer uma separação, né, do que é sucesso, né, e do que é você adquirir conhecimento. Porque cultural no Brasil, ficou muito associado sucesso a desempenho econômico e financeiro. E isso não está necessariamente ligado aos estudos. A pessoa ela pode ser bem-sucedida financeiramente e ser desprovida de estudo. Então são duas coisas diferentes. Mas por algum motivo cultural, e aí a gente pode até pensar e discutir algumas coisas aqui, mas ficou-se culturalmente ligado no Brasil de que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que financeiramente tiveram êxito. E às vezes isso não é uma realidade, um fato. Tem muitas pessoas bem-sucedidas academicamente, eticamente, e não são bem-sucedidas financeiramente. Em outros casos, as duas coisas convergem. Pessoas bem-sucedidas financeiramente que têm um alto conhecimento cultural, bibliotecas imensas. É importante quando a gente olha para esse cenário. Então, ficou muito atrelado a isso. Então, o estudo, né, a academia, os livros, a literatura, ela ficou um pouco em segundo plano porque ela não foi interpretada como uma ferramenta de sucesso para as pessoas, né? Então é importante entender que é sim uma ferramenta de sucesso intelectual. E com a intelectualidade, a cultura, o conhecimento, nós temos uma chave para muitas interpretações na nossa vida e de uma leitura muito crítica da sociedade, que é o que nos carece hoje. Porque quando você tem uma sociedade que é desprovida de uma leitura crítica dos fatos e dos fenômenos, nós temos uma massa. E a massificação é muito fácil de você manobrar com opiniões públicas, às vezes, não tão nobres, né? Que é o que nós vemos costumeiramente na nossa sociedade. Em dado momento, a opinião pública pende para um lado, depois facilmente pende para o outro. Está muito em voga hoje quando se fala das narrativas. Mas quando você tem conhecimento crítico, você consegue fazer um distanciamento e uma análise dos fatos baseado nas evidências, dificilmente você é manipulado. E isso é ser bem-sucedido. Você ter opinião própria, você ter senso crítico, você conseguir ter uma análise distanciada dos fatos, de não pensar às vezes somente com a emoção, mas também com a razão. Então conseguir fazer esse equilíbrio, ao meu entendimento, é ser muito bem-sucedido, independente das questões financeiras. Então, o conhecimento é sempre determinante para você chegar onde você quer. É isso que eu quero deixar claro. Não tenha dúvida. Principalmente para os jovens. Sim, eu não sou um darwinista no sentido evolucionista, né? Mas se nós formos olhar por essa ótica, né, de seleção, obviamente que aqueles que têm uma maior bagagem, um maior currículo e um maior entendimento, no processo natural da vida, sem dúvida eles conseguem chegar mais longe.
Então, no caso também, assim, em certos casos também, aquela pessoa que tem maior bagagem intelectual, maior bagagem de conhecimento, consequentemente consegue o êxito financeiro também. Sim. Em grandes casos também, assim, talvez não na maioria, mas em outros casos também, consegue aquele êxito que a maioria das pessoas acham que é o sucesso, que é o êxito financeiro. Isso, as duas coisas podem estar atreladas, né? As duas coisas podem andar juntas também. Isso, é que quando ele comentou, e eu tenho essa percepção de que na nossa cultura, quando nós vemos uma pessoa, às vezes, com um carro importado, às vezes com roupas de luxo, automaticamente, é um pensamento automático dizer que aquela pessoa é bem-sucedida. Mas bem-sucedida como? Financeiramente? Sem dúvida. É o que ela demonstra ser. Mas às vezes alguém desprovida de um conteúdo cultural, intelectual, acadêmico, literário, cinematográfico. E essa realidade pode ser inversa ou pode ser conjunta. Né? Mas é importante nós entendermos que a outra face da moeda, aquelas pessoas que de repente não têm esse desempenho econômico, mas têm uma imensa bagagem, também é bem-sucedida. E as duas coisas podem andar perfeitamente conjunto. Até porque essa bagagem, traduzindo-a em conhecimento, ela pode também te dar uma autonomia. Com ela você pode alcançar uma autonomia e uma independência e um discernimento da vida e do mundo que podem mais facilmente te abrir caminhos, né? Através de atitudes suas ancoradas no conhecimento. Pode ajudar a ter a sua própria personalidade. Sim. Isso é muito importante para... Você falando, eu me lembrei de um provérbio, eu não vou lembrar quem o disse, mas quando você falou, me remeteu a ele. A diferença é que a questão econômica e financeira, você pode ganhar e pode perder. Porque o dinheiro ele não aceita desaforo. Se você não souber tratar dele, ele vai para a mão de outro. Ele vai embora. Agora o conhecimento não. Ninguém tira de você, nem você mesmo. Quando você toma conhecimento de algo, por mais que você queira se desprender dele, já conheceu. Já está impresso de alguma maneira no seu registro psíquico. Então a grande diferença é o conhecimento, ele nunca vai. Agora o dinheiro, ele não aceita desaforo. Né? Ele pode acabar, né? Ele pode acabar e ele vai facilmente para a mão de outro. E ele pode ser impossível de ser alcançado também. E ele conta com algo, né, que é do nível, vamos assim dizer, ele não tem limites. Ele não tem limites. Qual é o limite de ser bem-sucedido financeiramente? Não há. Assim como o conhecimento também não tem limite, já que a gente está falando de conhecimento também. E isso, você chegou num ponto que eu queria. Então, ambos têm essa dimensão, vamos colocar quase que da ordem do impossível. Então, aí cabe, né, e aí nós vamos caminhando um pouco para o trabalho que a psicologia clínica faz, né, da razoabilidade, do sujeito aprender a lidar com aquilo que ele consegue, até onde os seus recursos permitem ele chegar, em qual campo seja. Todos nós temos um limite, né? Mas às vezes muitas pessoas se culpam por não conseguir ter um desempenho acima da média ou daquilo que ela consegue. Então, assim, é importante entender até onde nós conseguimos e como podemos viver com isso. E muitas vezes isso gera diferenças no campo material, por exemplo, diferenças de classes sociais, que leva muita gente a classificar quem consegue como competente e quem não consegue como incompetente. Isso. E muitas vezes não é isso que diferenciou. Não. Muitas vezes o que conseguiu teve uma situação diferente. Ele foi um herdeiro, por exemplo. Sim. Ou ele nasceu, nasceu bem... bem afortunado financeiramente. A questão da diferenciação de classes envolve muita coisa. É por isso que eu digo que é preciso olhar caso a caso. É muito difícil você fazer uma leitura, vamos assim dizer, genérica e ampla, no sentido de dizer, olha, esse determinado grupo ele não é bem sucedido, ele não teve êxito na vida por simples falta de vontade. Não, tem vários fatores sociais, econômicos, geracionais, genealógicos, geográficos, históricos, que atravessam a cultura de determinadas pessoas, comunidades e países. Se a gente vamos pegar numa leitura mais ampla, o Brasil. Nós temos dificuldades de acompanhar as superpotências, os países mais desenvolvidos, porque ainda somos considerados subdesenvolvidos, por conta de todo o nosso histórico. O Brasil, em questão de idade, se nós formos pegar geracionalmente, ele tem o mesmo tempo de existência de algumas universidades na Europa. Então, enquanto muitos países da Europa já estavam se debruçando sobre o conhecimento acadêmico e científico,
o Brasil estava sendo colonizado por europeus. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Então, é importante compreender para e passo, caso a caso. Que nem na Europa, tinha universidades lá desde a Idade Média. Sim. Assim, antes do descobrimento do Brasil já tinha universidades lá. Então, tem que ver o histórico. Exatamente. Então, assim, fica difícil você pegar, por exemplo, um aluno da melhor universidade brasileira ou de uma das melhores universidades brasileiras e colocá-lo para aferir conhecimento com um estudante americano ou europeu. É óbvio que vai haver uma discrepância. Né? Vai falar, mas é falta de vontade? Não, nós usamos todos os recursos que tínhamos, todos os que tínhamos e temos, de acordo com as nossas possibilidades. As possibilidades e circunstâncias de outro local, outra população, outra sociedade é diferente. Então é importante fazer essa análise, porque há um ponto de culpa, muitas vezes, que o sujeito carrega, e às vezes até nós mesmos, se não nos policiarmos, caímos nesse engodo de dizer, poxa, será que eu sou um fracasso? Por que eu não consigo chegar até lá? Mas o outro chegou. Então, mas calma, e o outro? Qual é a circunstância do outro? Eu acho que a terapia e o trabalho clínico, ele também busca jogar luz nesses pontos cegos e obscuros que o sujeito chega de sofrimento para tentar contextualizar ele na história dele. Então, ele tem uma história. Aí a gente chegou ao ponto que iríamos chegar de uma forma ou de outra. Essas relações sociais causam efeitos também, provocam efeitos emocionais, psicológicos e de outras ordens. Sim. Até aos pontos graves de provocarem distúrbios em saúde mental. Sim. Se você, por exemplo, tem uma dívida, um exemplo é sempre bom, você já não dorme à noite. Você tem uma dívida específica, dependendo do quanto você está sendo cobrado, os prazos, dependendo do montante dessa dívida, você não dorme direito. Isso causa problemas para você, porque se você não dormindo, você vai ter que ter um dia de trabalho e não dormiu. Isso vai causar efeitos, vai te levar ao mau humor, vai te levar a conflitos em relacionamentos de amizade, afetivos. Então, como lidar com essa questão de saúde mental? Você estava dizendo antes que tem uma divergência sobre a denominação saúde mental, né? Pois é. Por favor, explica isso. Eu tenho uma crítica, mas vamos lá. Fazendo um recorte a partir disso que você diz, né? Antes de contextualizar a clínica psicológica, é importante nós entendermos que a psicologia tem várias frentes de atuação. Então, o psicólogo ele pode ser organizacional, institucional, escolar, clínico. Né? Então, tem uma gama do esporte, que é uma vertente mais nova. Então, tem uma gama muito grande. Eu trabalho em psicologia clínica. Aí nós temos um recorte muito interessante. O que é psicologia clínica? Isso. Aí a psicologia clínica é esse profissional que passou pela universidade, 5 anos num curso de graduação, bacharelado em psicologia, e se habilita para ouvir. Né? Mas dentro da psicologia clínica existe também um recorte imenso de abordagens que são uma proposta técnica e teórica de como ouvir esse sofrimento. Então nós temos terapia cognitivo-comportamental, nós temos os psicólogos behavioristas, que são os comportamentais mais tradicionais, nós temos a psicanálise, nós temos a gestalt terapia, nós temos a fenomenologia. Então, cada profissional que vai para a clínica, ele escolhe uma abordagem com a qual ele vai usar como referencial para escutar o sujeito daquele sofrimento. No meu caso, eu fui para a psicanálise. Então, olha só, psicologia clínica, dentro da clínica, a psicanálise. Aí a psicanálise tem várias correntes teóricas. Lógico, todas partem de Sigmund Freud, que é o fundador da psicanálise. Mas aí temos a escola francesa, capitaneada por Jacques Lacan. Aí temos a escola inglesa, Donald Winnicott, Melanie Klein. Aí temos a escola americana, ela não tem muita influência no Brasil, ela sofre muitas críticas da psicanálise europeia, mas é conhecido como a ego-psychology, ou psicologia do ego. Né? Então, temos várias vertentes dentro da psicanálise. Então, dentro da psicanálise, no meu caso, eu trabalho com o referencial da escola francesa de psicanálise, que é Jacques Lacan. Né? Então, é importante fazer essa reconstrução para aquele que nos ouve saber de que lugar parte a minha fala. Porque, às vezes, alguém parte de um lugar de uma terapia comportamental, uma fenomenologia, e vai ter uma interpretação diferente do sofrimento daquele sujeito. Tá?
A psicanálise, Freud, Lacan, de uma maneira mais sucinta, podemos dizer, eles compreendem um sujeito, primeiro, a partir do inconsciente. A psicanálise não trabalha com comportamento, ela não trabalha com a questão do bem-estar, ela não é terapia. Tá? A psicanálise ela é uma linha teórica e técnica particular que atua dentro, como uma disciplina dentro da psicologia. E ela entende o quê? Que o sujeito possui um inconsciente. E esse inconsciente ele é o principal motor que rege a vida de cada um de nós. Para nós leigos, o inconsciente é um mistério. Costuma ser um mistério. Para vocês que estudam, ele consegue ser o quê? Vocês conseguem atingir o inconsciente ou enxergar o inconsciente até quando? Até que limite? E o que enxergam nele? Lacan tem um livro, um seminário, na verdade, né? Porque Lacan fazia seminários, ele fez durante 30 ou 32 anos seminários anuais, e alguém gravava esses seminários e depois transcrevia em formato de livro, e se tornavam seminários. Tem um desses, que é o seminário 11, denominado Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise. E lá ele responde um pouco dessa pergunta, e ele diz, o inconsciente é como um lampejo. Ele se manifesta, mas se manifesta de maneira muito rápida. E baseado em quê? Em Freud, quando ele retoma a psicopatologia da vida cotidiana. Um texto lá de 1905 do Freud, onde Freud vai falar que a psicopatologia da vida cotidiana é as falhas na linguagem, os lapsos de memória, o tropeço nas palavras que trocamos e a interpretação dos sonhos. Ele fala, é nesses pequenos lampejos que o inconsciente se manifesta. E isso aparece muito no consultório. E por isso, o psicanalista, ele tende a estar, né, a proposta é com a escuta muito atenta. Primeiro, para perceber aquilo que está desconexo na linguagem, porque o único canal qual o inconsciente se manifesta é pela linguagem. Tanto que Lacan diz, a frase emblemática dele, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E aí ele pega os exemplos da metáfora e da metonímia, que Freud diz na interpretação dos sonhos. É condensação, os conteúdos se misturam e deslocamento. O sonho não é assim? Às vezes você está viajando, você está num avião, de repente você pula de paraquedas, cai num navio, e do navio você sai nadando e vira um tubarão, e do Pensei cair de um prédio. É todo Freud diz, tem uma condensação de elementos da imagem, certo? E um deslocamento afetivo, porque quando é para você ficar triste, você fica feliz, quando é para você falar, você se cala, e no sonho às vezes você quer se calar, mas não consegue. E Lacan pega isso e diz, olha, isso aqui acontece na linguagem. E a linguagem a que você se refere não é só a falada, né? Porque ela é ampla. O olhar a linguagem, o gesto da linguagem, nesse sentido amplo, né? No sentido amplo da palavra. Pensei que era no sentido da fala. Não, é no sentido amplo mesmo. Também da fala. Porque ele diz, há um enunciado, mas também há uma enunciação. Linguagem é tudo que comunica, tá correto? Tudo que comunica. Inclusive, a própria análise, e Freud fez isso, num caso muito interessante que a gente pode comentar depois, fazendo análise de um livro. Existe linguagem não dita, o pensamento, por exemplo, que você, uma vez não transmitido, ele também é linguagem, para você, pelo menos. Por isso que o silêncio no consultório é importante. Já é uma linguagem. O silêncio ele tá nos colocando algo do nível da angústia. Porque há algo, a linguagem, ela é um suporte material, e há algo do inconsciente que não cabe na linguagem, que é o impossível de ser dito. Lacan denomina isso como algo do real. Ele diz, há algo da angústia que não cabe no suporte material da letra e da palavra, da qual escapa e faz o sujeito sofrer muito. Por isso que tem gente em certos momentos, principalmente momentos cruciais, que não consegue, quer dizer, mas não consegue verbalizar o que pretende dizer, o que pretende comunicar. Às vezes ele enxerga o que ele quer falar, mas não consegue. Ele vê a imagem, o que ele quer transmitir, mas não consegue transmitir em palavras. Mais ou menos assim. Não, né? só isso, mas quando nós vemos costumeiramente as pessoas dizendo, olha, eu tô com uma angústia aqui, sabe, é um mal-estar, mas eu não... E a gente pede, me descreva, o que é angústia? O que é isso? Ele diz, eu não... Olha, escapa.
A linguagem não dá conta. Às vezes você está numa angústia tão insuportável que você não consegue dizer o que é. É interessante que quando chegam pessoas muito angustiadas no consultório, eu faço a pergunta, e o que é que você está sentindo? Tenta me descrever. Fala, não dá, só é uma coisa aqui. Olha, é uma coisa aqui. A partir do momento que ele aponta para o corpo, a linguagem sumiu. O corpo mata a palavra. A carne mata a palavra. Veio para cá, eu não consigo verbalizar. Escapa para outro lugar. Então essa é a angústia. Então ele diz, olha, é a linguagem, mas ela ainda é o melhor mecanismo que nós temos para as pessoas conseguirem organizar em palavras o seu sofrimento. Então nós fazemos essa aposta no consultório da clínica psicanalítica, tá? De que a pessoa falando, ela tem a proposta de conseguir organizar nas palavras o seu sofrimento. Primeiro, porque ela se escuta. Segundo, porque ela se dá conta. E terceiro, porque ela começa a se deflagrar com a sua própria história. Porque a pessoa vai lá para falar sobre o quê? Sobre o futuro? Pode ser. Mas ele não deixa de falar do passado. Ele tem que a todo momento remeter à sua história, à sua infância, ao seu percurso. E isso faz com que ele vá entendendo também quem é ele no mundo. E aí vai ter todos os desdobramentos. E depois o que ele vai fazer com isso? Cada um escolhe. Essa exorcização, se é possível dizer assim, pode ser feita também, além do uso da fala, pode ser feita também pela escrita, não pode? Pela escrita. Não, eu estou pensando porque existem poetas que traduzem dores interiores em poemas. Lógico. Escritores que traduzem dores interiores em histórias. Sim. Eu faço isso. Traduzir dores muito profundas, sobretudo de perdas, em histórias. Inclusive contando histórias de perdas. Eu tenho 2 romances inspirados em histórias de perdas, que ainda serão publicados. Então, a escrita também é um recurso válido nesse sentido, né? Sem dúvida. Olha, Freud, início do século XIX, tem uma tradução da obra de Freud, de Luiz Lopes Balesteiros, que foi uma tradução espanhola. Ela tem até muitos erros de tradução, mas é o que foi possível fazer na época. E Freud estava vivo ainda e conseguiu prefaciar essa obra. E ele disse o seguinte, na minha adolescência, olha só, Viena, século XIX, sem internet, falando alemão. Ele falou, eu fiz questão de aprender espanhol para ler Miguel de Cervantes nos originais. Porque ele queria entender Dom Quixote. E se você ler a obra de Dom Quixote, que é mais de 1000 páginas, você vai entender o interesse dele por aquele personagem. Que ora parece psicótico, descolado da realidade, fantasiava muito, lutava com os moinhos, mas é uma obra de perfil psicológico. Olha as obras de Machado de Assis. Lacan se debruçou sobre a obra de James Joyce. Então, assim, e Joyce disse algo muito interessante. Lacan dedicou um seminário só ele, seminário 24, o Symptôme, que quer dizer o sintoma, mas ele faz um trocadilho no título. Ele diz que gozava com os dedos. E Lacan vai trabalhar a dimensão do gozo, que muitas vezes para a sociedade está reduzida apenas ao caráter erótico e sexual. E não é. Ele pode ser, inclusive, mortífero, mas como ele pode resvalar no prazer, que são 2 coisas diferentes. E James Joyce diz que gozava com os dedos, né? Então, sem dúvida, Freud também fez análise de um caso a partir da escrita, que é o caso Schreiber. Era um juiz de um tribunal na Alemanha, se não me falha a memória, de Dresden, e ele pediu afastamento porque entendeu que estava enlouquecendo. E de fato o estava, foi internado num hospital psiquiátrico. Olha só, ele era presidente de um tribunal de justiça na Alemanha. E ele diz que se tornou a mulher de Deus. E Deus ia coabitar com ele e ele ia dar à luz uma nova geração. E ele começou a se vestir de mulher. Tem fartos documentários sobre isso na internet, né? E vários analistas que já se debruçaram em muito sobre essa obra.
Bom, e ele foi internado, dizia que era mulher de Deus e, bom, e ficou lá. Ele tinha uma esposa, né? Ele era casado. Mas em dado momento ele foi se recobrando e escreveu uma obra chamada Memórias de um Doente dos Nervos. Você pode comprar essa obra, ela é publicada até hoje. E o que é essas memórias? É a tese de defesa que ele foi no tribunal pedir a sua soltura do hospital psiquiátrico e conseguiu sair. E Freud ficou um tanto assim, né? Como é que pode? Mas entendeu que a escrita poderia, de alguma maneira, ter organizado psiquicamente, porque olha o título, Memórias de um Doente dos Nervos. Você falou o autor, qual que é o autor mesmo? Daniel Paul Schreiber. Ele mesmo é o autor da obra dele. É uma redundância, né? Mas porque às vezes não é uma pessoa que retratou a história dele. Não, é a obra dele mesmo. Mas isso que ele passou assim, surgiu do nada, assim, depois ele voltou à consciência? Assim, eu falo de uma forma muito reduzida. Não, tem toda uma história, uma longa história. Então não foi do nada, ele foi... Não foi do nada. Teve todo um... É que se eu ficar aqui, se eu falar, vai levar muito tempo para contar a biografia dele. Mas nesse livro ele conta a entrada, a saída e como começou a ter uma relação com o pai. O pai fazia... então tem toda uma história por trás. O pai era um médico sanitarista e queria criar um mecanismo para que as crianças que estavam se tornando adolescentes não se masturbassem. E ele treinava esses métodos de tortura no filho. Olha só, não pode ter contato com o órgão sexual. E o que é que ele queria ser? Mulher de Deus. Olha o delírio dele. E Freud foi analisar como, porque ele não teve contato com Schreiber. Pegou o livro. Falou, quero ter contato com o que este homem escreveu. E a partir da literatura, Freud faz toda uma análise de caso do Schreiber, né, que é uma obra dele. Né, o caso Schreiber se chama a obra de Freud. Só para não deixar perder um ponto importante que você colocou, que eu fiquei em dúvida, e para não colocar claro. O sonho, então, ele é manifestação do inconsciente? Sem dúvida. Sempre o é. Por isso que quando a gente pensa alguma coisa, ou fala, ou vive emocionalmente alguma coisa, habitualmente, claro, involuntariamente também, acredito, você acaba sonhando. Também. Você pode continuar, claro, nem todas as vezes, a relação não é direta e não existe relação matemática nisso. Mas você estava pensando, aí pensou à noite, alguma coisa que tinha relação com aquilo que estava mexendo com você. Sim, não, mas tem relação. Freud vai dizer na interpretação dos sonhos, que é a obra de 1900, e lá ele relata, eu não vou saber o número exato, mas inúmeros sonhos e vai fazendo análise de um por um. Inclusive sonhos dele. Sonhos dele. Mas ele diz que sim, há reminiscências do período diurno que às vezes nos marcam de alguma maneira e o inconsciente busca como recurso para operar no sonho, só que de maneira metafórica. Nunca tem a ver com a realidade, de fato como ela é. Né? E aqueles livrinhos de sonho assim que fala assim, se você sonhou com uma aranha, alguma coisa, se sonhou com um pássaro, tem alguma realidade nisso ou é só uma sonho coisa com assim? Dente é morte. Sonhou com, sei lá, paraíso, alguma coisa, sonhou com a morte, você vai morrer. Né? Tem alguma realidade nisso ou é só mais assim, só para explicar? Mito. É mito, olha, veja bem. Vamos pegar um exemplo, né? Sonhar com dente é morte. Tá? Mas aí cai um pouco na nossa conversa inicial. É uma questão cultural. E nós não podemos dizer que o sonho de alguém que sonhou com dente em São Paulo é o mesmo de alguém que sonhou no Japão, em Tóquio. São contextos totalmente diferentes. E a partir do momento que eu digo que quem sonha com dente é morte, eu estou estabelecendo um padrão e colocando todos na mesma régua. E não tem como. O referencial de dente, para mim, é diferente para você, é diferente para você, é diferente para aquele que passou muita dificuldade na infância porque teve que abiturar o dente e ficou traumatizado, ou daquele que nunca foi ao dentista porque sempre foi saudável. Então, os contextos de dente de um para outro é diferente. Agora, a partir do momento que eu padronizo dizendo não, é morte, eu tenho uma tabela de referência, quase que pela lógica matemática, e não é dessa forma que o inconsciente trabalha. Né? O inconsciente ele é muito subjetivo. Ele é subjetivo. Tá? Então, inclusive quando o paciente traz, nós temos uma cautela muito grande de dizer interpretação dos sonhos. Né?
O analista ele não interpreta sonhos. Ele não é um interpretador. Ele interpreta o discurso sobre o sonho, porque o paciente vai contar. Mas ele vai contar e não quer dizer necessariamente que corresponde à realidade dos fatos. Porque no sonho você vê imagens, não vê? É imagens. E para eu traduzir isso em palavra, eu tenho que fazer um enredo. Eu tenho que contar uma história. E aí eu vou preencher lacunas já acordado. Então, a fala é muito diferente do que de fato apareceu. Então, o que o psicanalista se propõe, o analista se propõe, é a ouvir o discurso sobre o sonho e perguntar ao sujeito, o que isso te parece? Vamos tentar entender o que esses simbolismos têm a ver com a vida desse sujeito. E a partir daí nós vamos fazendo uma construção que vai muito além de uma sessão. É durante o tratamento. Não é simplesmente assim, me conte um sonho. Aí você conta, eu digo, isso é isso. Bom, se eu faço isso, parte da premissa que eu, terapeuta, psicoterapeuta, tenho um saber absoluto sobre a sua vida e digo o que é. E ninguém tem saber sobre ninguém. Tudo que um analista não tem no consultório é saber. Ele não possui um saber. Ele se desprovém de tudo apenas para ser escuta daquele que fala. Freud diz ali, você coloca a atenção flutuante. O que é isso? Você suspende tudo aquilo que você tem como conceito e fica ouvindo. E fica ouvindo. Mas o que vale ali é a verdade do sujeito, sendo ela correspondente com a realidade ou não. Então a análise parte do ponto da opinião de quem sonhou, é isso. Eu acho que aconteceu isso. Então a análise começa a partir do que a interpretação da pessoa que sonhou, do paciente, é isso? Da realidade dele. Da realidade dele. Não da opinião, mas da realidade dele. Da realidade e do que ele achou do sonho e da realidade dele. Isso, nós vamos fazendo uma construção juntos. Sim. Por que eu digo que independe às vezes da realidade? Porque nós estamos falando aqui como se todo paciente fosse neurótico. O que é um neurótico? É aquele que procura o atendimento, falando de uma maneira bem básica, tá? Por causa de um sofrimento no trabalho, no casamento, porque perdeu dinheiro, está de luto por algum motivo. O neurótico, ele sofre, melhora um pouco, flerta com a depressão, com a angústia, a melancolia. Mas nem todos os pacientes são assim. Nós temos os casos psicóticos, que são aqueles que não fantasiam, mas deliram. E o sonho é um delírio. Então é quase como ele sonhasse acordado. Porque ele escuta vozes, ele vê vultos. E tem o perverso, que a psiquiatria denominou como psicopata. É aquele que, de alguma maneira, ele sabe quais são as regras do convívio social, qual é o contrato estabelecido para a boa convivência, mas há um certo gozo em ultrapassar esses limites com o intuito de te fazer sofrer. Ele implica o sofrimento no outro. Por quê? Existe resposta para o porquê que alguém gosta de ver o outro sofrer ou de fazer o outro sofrer? É o típico funcionamento do perverso. Né? A perversidade, então. Isso. Ele é mau, ele é ruim. Tá na natureza dele. Isso, que a psiquiatria colocou e ficou conhecido como psicopata. Será que ele tem prazer nisso? Ou apenas quer ver o outro sofredor? Ou ser prejudicado? Isso. Você sabe que tem prazer, muitas vezes morto, né? Será que tem prazer de forma inconsciente ou consciente mesmo? A atuação ela é consciente por um desejo inconsciente, que não é da dor. A dor tem mais relação com masoquismo e sadismo, que é uma outra coisa. É no sofrimento. Né? É na suplência do outro. Né? Então, e isso ele pode estar em várias esferas. Não é simplesmente aquela pessoa que para eu fazer você sofrer, eu vou criar uma situação para você cair da escada. Não é só isso. Mas é aquele que às vezes está num cargo de poder e usa de mecanismos para que o outro sofra em detrimento a benesses muito próprias. Então, se ele está muito bem usurpando de um determinado cargo ou uma função, não importa se vocês estão sofrendo. Para ter uma sensação de poder, seria uma das possibilidades, para ter uma sensação e se sentir bem com isso? Também, mas eu diria ainda mais de controle. Controle? De controle. O perverso ele tem um mecanismo que atua muito mais pela via do controle. Isso vale para a personalidade narcisista, que é o que se discute muito hoje. Parte daí.
O perverso, ele é narcisista. Ele é. Nós temos o narcisismo primário e o secundário, né? Mas aí é uma discussão mais teórica. Mas sim, tem tudo a ver e parte do narcisismo. Parte daí. Ele tem essa característica, né? Tanto que, quando ele vai ficando se isolado em determinada situação, ele vai tentando encontrar subterfúgios para se livrar a todo momento da responsabilização. Ele não tem uma responsabilização. Porque a responsabilidade sobre algo implica uma ética. Se eu entendo que eu não posso, ao chegar aqui, parar o meu carro na garagem, porque a qualquer momento o vizinho pode sair, isso é uma ética muito particular minha. Não tem necessariamente um guarda 24 horas fiscalizando o portão de todo mundo. Mas parte do premisso que é um contrato social entre as pessoas e é regido por uma ética onde eu procuro não te prejudicar para também não ser prejudicado, porque eu também tenho um portão de garagem. Para o perverso, essas regras elas não valem muito. E ele vai tergiversando com isso a todo momento e é contumaz em provocar esse sofrimento, em criar uma situação de causa onde todo mundo sofre por isso. Se cria uma briga, chama a polícia, chama o guincho, ele sai lá fora, diz que não viu a placa. Eu estou dando um exemplo bem corriqueiro, mas isso nós podemos elevar a uma potência de poder muito grande, por exemplo, né? Onde ele pode ver uma grande massa sendo prejudicada, morrendo, sofrendo, enquanto ele está usufruindo de uma benesse muito particular. Sentimentos de solidariedade e empatia passa longe desse perfil, então, né? Não tem. Não tem. Não tem. E como você citou o Don Quixote, a literatura dialoga muito com essas questões. Cito aí o Dostoiévski, com os romances filosóficos dele. Cito até o Kafka, para citar uma obra de grande leitura, né? Muito conhecida, A Metamorfose. Parece um sonho aquilo ali. Você nascer, você, de repente, numa manhã, acordar e se ver transformado num monstruoso inseto. Sim. Não parece um sonho? É um sonho do Kafka mesmo. Uma vez resolvi escrever. Me recordo de um escritor francês também, Albert Camus, que escreveu O Estrangeiro, que é pintado como, descrito, né, como essa figura que hoje, ele abre o livro assim, hoje mamãe morreu, ou foi ontem, você não saber o dia exato em que sua mãe morreu recentemente. Sim. Entendeu? Então isso é usado contra ele no tribunal, que ele comete um crime, e essa indiferença dele em relação ao mundo que o cerca, e a ele próprio, é colocado no tribunal contra ele. Sim. Ou seja, nós só podemos esperar coisas ruins dessa figura, porque ele nem chorou no velório da mãe dele, ele nem se emocionou, não teve reação quando cometeu o crime. Sim. Entendeu? Então essa acaba sendo usado contra ele, e para ele, no caso dessa história, ele também, para ele um perfil bom para ele, porque ele acaba sendo castigado e não está nem aí. Sim. Ele acaba sendo castigado crime e castigo. Não está nem aí. Crime, você citou, né, os russos, crime e castigo. Tem uma outra obra muito interessante do Dostoiévski. Se bem que esse personagem do crime e castigo, ele acaba sofrendo um puta remorso, né? Isso. Remorso. Me entrego ou não me entrego pelo crime? Isso. Então você percebe que ele fica dúbio. Né? Aí opera a culpa. A culpa do neurótico. Ele fica numa prisão em si mesmo. Isso. E ele tem uma amiga que o ajuda nisso. Isso. E tem uma obra do Dostoiévski muito interessante, que é A Memória da Casa dos Mortos. Também sobre isso, que ele diz, né? O personagem vai para uma prisão na Rússia e vê o que um homem é capaz de fazer com o outro lá. Inspirado em experiência real do Dostoiévski. 4 anos na Sibéria. Isso. Então, se você for pegar principalmente a literatura em torno ali da pós da Segunda Guerra, você vai observar esses elementos na literatura que ficaram perpetuados, que transcrevem e explicitam muitas maneiras e formatos de perversidade. Né? Então, você citou os Roger, poderia aqui pensar em outros. Né? Tem uma obra muito interessante do Michel Foucault, que ele descreve um caso que é Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ele matou a família. Mas ele disse que não lembrava. E ele mesmo acionou a polícia para ir. E o Foucault se debruçou sobre esse caso para tentar entender se era uma perversão ou uma psicose de fato.
né? Então, tem um pouco uma relação com isso que você diz, né? Nesse E a caso aí filosofia também, se você citou a fenomenologia, aí, Sim. que é estudo que é um fenômeno estudado pelo Inclusive, Sartre. eu gostei muito do título do seu livro, que é Um brinde ao nada. Um Brinde ao Nada. E Inclusive, como a isso aqui é história- fenomenológico. É uma história que Porque- tem muito a ver com psicologia também. Mas é muito interessante. Quando você falou, eu fiquei pensando, e depois eu vou adquiri-lo e vou levar para eu ler. Tá? Porque o nada, ele muitas vezes é confundido com o vazio. E são duas coisas distintas. Porque o vazio, de alguma maneira, ele é alguma coisa, inclusive topologicamente. Há algo que circunda o vazio, uma orla, uma borda, tá? E implica-se que lá, aí sim, há nada. Dentro do vazio. É uma discussão filosófica muito interessante. E nesse Um título, exemplo aqui, ó, tipo, esse Nor- copo tá vazio, mas Vazio. tem Mas alguma- ele é um copo. Mas ele é o copo ainda. Ele não é nada. O nada é nada. Sim. O nada tem a ver com o real, que Lacan diz que é impossível de se materializar, de se dizer. Então eu gostei muito quando eu vi esse título seu. Tem um livro muito interessante que é a Introdução ao Pensamento Filosófico, do Karl Jaspers, né? Que foi, se não foi professor com certeza de Hannah Arendt e teve proximidade com Martin Heidegger. E ele faz uma análise muito interessante sobre a relação do ser com o nada e com o vazio. Porque para chegar a ser alguma coisa, primeiro, antes de qualquer premissa, é importante lidar com o vazio. E aí você vai estar de frente com a estrutura que abriga o nada. E o nada pode ser o tudo também ou não? A partir do nada, né, o Fiat Lux, lá do Gênesis 1, né, e não estou entrando no âmbito da fé, no âmbito literário, tá? Haja luz, mas primeiro havia nada. No princípio havia nada. Olha que interessante. no caso desse título aí, ele tem uma provocação aparente que é a seguinte: todo brinde é alguma coisa positiva, a uma vitória, a uma festa, a uma conquista. Este é um brinde ao nada, que também é alguma coisa. Sim. E que no caso aqui dessa história, é um crime muito grave. E quem comete esse crime vai comemorar. Por isso que é um brinde ao nada, é um brinde às avessas. E é o que nós vemos hoje quase que diariamente. E As é uma, pessoas fazendo é uma isso. personagem, são personagens que têm esses transtornos que a gente acaba de colocar. Né? Hoje o mundo Psicopatas, o inclusive. mundo parece que hoje é um brinde ao nada o mundo, né? As pessoas Isso. são um brinde ao nada. Isso. Tem muitos exemplos disso. Olha, motorista de ônibus, gerente de banco, escriturário de banco, técnico de enfermagem, vigilante. Este é o top 5 das categorias com mais pedidos de afastamento por saúde mental, reconhecidos como doença ocupacional. Esses dados do INSS referem-se ao período de 2012 a 2024 e estão compilados na Smart Lab, plataforma que cruza uma série de dados oficiais. Esse informe saiu vamos dar o crédito, foi publicado pelo UOL. Tá? Então, como você vê esse resultado? Tá. Mesmo não sendo um psicólogo organizacional ou institucional e ter uma relação trabalhista, que há uma outra ótica e uma outra chave de leitura sobre esse fenômeno, mas nós podemos partir da premissa do sofrimento e da saúde mental, né? Que é aquele termo que eu disse que havia uma certa crítica, porque saúde implica doença, e eu não gosto de utilizar muitos desses termos que são termos do vocabulário médico. Tá? Mas partindo da premissa de saúde mental, você traz esses dados, né? É interessante que são profissões que geralmente têm uma carga horária de trabalho excessiva, né? E são pessoas que estão sempre na linha de conflito com alguma coisa, né? Você disse aí, gerente de banco.
O gerente, a todo momento, ele está numa linha de conflito com aquele que quer ganhar dinheiro e aquele que não quer perder, ou aquele que precisa recuperar crédito. E isso não é fácil, você manter a parcimônia para lidar com esse conflito todos os dias, não é esporadicamente, gera um desgaste do ponto de vista da saúde mental. Você trouxe enfermeiros. Né? O enfermeiro é aquele que está, né, entre o médico e o paciente, óbvio, que com características muito pessoais da profissão, mas ele lida mais cotidianamente com a patologia e o sofrimento do paciente. Enquanto o médico ele tem um contato muito mais esporádico, até por conta do número de pacientes, o enfermeiro ele tem um contato mais cotidiano e muito mais próximo. Então ele tem uma convivência, né, com aquele que está sofrendo. Só que ele é um profissional que foi preparado para lidar com as demandas do corpo. Um acesso, colocar soro, fazer um mataduro, um curativo, uma medicação. Mas isso não implica de que o paciente se queixe com ele da sua dor e do seu sofrimento. E o que o enfermeiro vai fazer com isso? Escuta. Mas não entra por aqui e sai por aqui. Vai para algum lugar. E às vezes coincide com um sofrimento muito particular dele. Né? Então são profissionais, aí você citou outros, mas a gente poderia... E o motorista de ônibus, como é que você analisa ele nesse contexto? Olha, olhando pelo trânsito de Sorocaba, esse já precisaria ter um psicólogo institucional nos nossos órgãos públicos, né? Veja para você ver, lógico, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, porque Sorocaba tem essa característica, né, de que o nosso trânsito não é tão aprazível assim. Mas são pessoas que também têm uma carga horária excessiva e trabalham em condições nem sempre salubres. Né? Veja só, não são todos os ônibus que são equiparados com ar-condicionado, com mecanismos de direção hidráulica. Às vezes os pacientes, o usuário se queixa do transporte para ele. Tá? Então, assim, é uma profissão também que às vezes não muito bem remunerada. Né? Então, e isso implica não só o transporte, ele faz uso qual que é as ferramentas de trabalho dele, é o transporte que ele conduz, mas pelas vias públicas, que implicam um outro no trânsito e também a má condução da malha viária, muitas vezes. Sim. Então, isso são questões que permeiam a vida das pessoas, né? E, sem dúvida, causam aí um déficit. Somado ao conjunto de responsabilidades da função, né? Além do trânsito, ele tem a responsabilidade do passageiro, da segurança do passageiro, de parar corretamente, tanto para desembarque quanto para embarque. Eu acho que ele fica com aquele negócio na cabeça, tipo, cada ônibus assim tem uns 50, 60 passageiros, até mais, né? Ele fica com isso na cabeça, puta, eu tô transportando todo dia, eu sou responsável por todas essas pessoas, se acontecer alguma coisa com elas, a culpa é minha, então ele fica com esse negócio na cabeça, fica neurótico. Você quer ver um exemplo do inconsciente? Eu acabei de cometê-lo aqui ao vivo. Fui falar passageiros e disse o quê? Pacientes. Olha o lampejo. Eu troquei uma palavra. Por algum motivo, a questão paciente furou a minha linguagem e apareceu. Eu fui dizer, agora que eu me cobrei, falei, olha o ato falho que eu cometi. Eu ia dizer, o motorista para no ponto e pega o passageiro. E eu disse, pega o paciente. Que está na sua atividade porque, de repente, faz parte da minha atividade profissional. Porque geralmente você fala essa palavra todo dia, então automático, já vai no automático. Ou seja, está no sentido de ser uma presença na sua atividade profissional. Isso, e de alguma... de forma automática. E de alguma maneira, de repente, é algo que faz parte de alguma coisa que eu estou me debruçando para pensar com mais cuidado, de algum caso que eu esteja com mais atenção, algo de algum paciente que eu esteja ali trabalhando com mais cautela e penso mais corriqueiramente durante o dia, apareceu aqui do nada. Né? Isso é o inconsciente. Nós vimos aqui um exemplo in loco isso se chama um ato falho. Isso acontece na sessão. A pessoa está dizendo de algo escapa. E nesse momento nós intervemos. Olha, você disse uma palavra aí que não tem a ver. O que será que você pensou nisso? Né? Foi falar de passageiros, pensou em pacientes. Né? Então você observa que nem o psicólogo está isento. Acontece isso comigo também, que eu, por exemplo, eu penso muito no Corinthians, né?
Às vezes acaba escapando, assim, tipo, você vai tomar café? Sim, eu vou Corinthians. Você vai pro trabalho agora? Sim, o Corinthians. E acaba escapando, então, tanto que eu penso. Isso. E às vezes acontece isso de forma automática. Eu não queria dizer isso. Mas como eu penso muito, eu acabo falando em situações que não era para falar. Isso nós vemos muito, por exemplo, por que os políticos, principalmente chefes de Estado, eles usam discursos prontos? Justamente para evitar isso. Lógico, para evitar um monte de coisa. Inclusive a palavra de improviso, né? Mas também para evitar, porque se há na história alguns discursos políticos de chefes de Estado permeadas por atos falhos, e atos falhos que comprometeram eles. Então por que o discurso pronto? Porque é controlado, tá ali. Porque ele vai lendo lá, já tá... Ou lendo no teleprompter. Então. E quando o teleprompter tem problemas, aí eles ficam um pouco hostis, né? Porque daí vai ter que usar de improviso. E você lidar com as palavras, você também está lidando com conteúdos do seu inconsciente que podem aparecer e fogem do seu controle. Você tem também história de tratamento coletivo, não sei se é você que tem, ou a história da psicologia, da psicanálise, trata também de questões, por exemplo, como oncológica. Traz efeitos emocionais, traz muita tristeza, muita incerteza, né? O que você tem de vivência, ou de experiência, ou de olhar sobre essa questão, por exemplo, oncológica? Poderia ser outra atividade, outro grupo também, mas o que você tem sobre isso? Tem tudo a ver com o mestrado que você citou aí, que eu ainda estou em fase de concluir. A previsão é que eu concluo em março de 2026, né? Então estou aí, vamos dizer, no último semestre, lá na Faculdade Israelita Albert Einstein. Então é um estudo seu já em andamento. Em andamento. E eu me propus a fazer essa pesquisa, na área da saúde, né? O mestrado é em ensino em saúde, com pacientes oncológicos, né? Por mais que eu faça a pós-graduação em São Paulo, eu escolhi Sorocaba, que é a minha cidade, né? E fazer essa pesquisa na Santa Casa, onde atende mulheres que fazem tratamento oncológico para a mama. Não só isso, mas o grupo específico a qual eu fui pesquisar era esse, no intuito de entender o seguinte: o sofrimento psíquico dessas mulheres. Tá? E por que mulheres e mama? Porque tem a ver com uma questão estética, da questão do cabelo, a questão das próprias mamas. Há uma mudança estética e isso é algo muito importante para as mulheres. E faz parte do sofrimento par e passo com a patologia em si, que já implica um tratamento muito oneroso à saúde da pessoa, né? Então eu me propus a fazer esse trabalho. Fui para a Santa Casa, muitíssimo bem recebido pela gestão do Padre Flávio, que me abriu as portas para fazer essa pesquisa com um grupo de 40 mulheres. E organizei de que maneira? 2 grupos de 20 mulheres. Automaticamente no momento em que elas acabavam de receber o diagnóstico de câncer de mama. Então o que eu fazia? Elas chegavam com os exames e o médico ia fazer a avaliação, fechar diagnóstico. Ela acabava de receber a notícia, eu convidava ela e dava um livro que eu desenvolvi, que na verdade é um guia psicoeducativo com orientações psíquicas, emocionais, em relação ao período que ela teria dali para frente durante o tratamento. Isso eu fiz com 20 mulheres. E as outras 20 mulheres eu disse que eu apenas acompanharia elas durante o tratamento, mas não daria nenhum tipo de intervenção. E qual foi a minha proposta? Eu queria saber se este grupo que recebeu o livro, o guia, as intervenções psicológicas, teriam algum benefício em detrimento daquelas que não receberam o tratamento. E como é que eu ia aferir isso? Logo no início, eu dava a elas um teste para elas preencherem. Um teste que tem 160 perguntas. E elas respondiam. E tem a ver com bem-estar. Então, tinham perguntas lá com escala de 1 a 7. Em relação à sua imagem, você tem medo de perder o cabelo? De 1 a 7. 1 sendo nada, 7 sendo muitíssimo. Assim era com 160 perguntas. Isso para todas. E no final eu reaplicava esse teste. E agora eu colhi os resultados, acabei de terminar a coleta de dados, que a gente chama, e estou fazendo os gráficos para ver se o índice desse grupo que recebeu intervenção teve alguma melhora significativa ou não, em detrimento ao grupo que fez o tratamento normal.
Então, e ali a gente ouvia muitas histórias, foram um grupo de 40, né? A grande maioria tem entre 45 e 55 anos, mas tinha também pessoas de 18 anos, outras de 70 a 80, mas a grande maioria 45 a 55. E ali nós ouvimos em loco, porque ela acabava de receber a notícia. Né? E depois você ia vendo como ela ia gerenciando essa informação. Num primeiro momento, algumas negavam. Dizia, não, eu tenho algo aqui, mas... E depois iam gerenciando essa informação. Outras, de alguma maneira, já recebiam como um baque muito grande. Né? Então, e aí nós fomos observar. Por isso que eu disse que é caso a caso, não tem como padronizar. Outras enfrentavam com otimismo. Olha, é uma doença, mas é uma porta de entrada, uma de saída, vou fazer o tratamento e vou ficar bem. A negação diante de situações muito graves como essa, ela tem um efeito de autodefesa, ou de fuga, ou de perdição, assim, no sentido de não saber o que fazer? Mas nesse caso, assim, apesar de cada pessoa reagir de uma forma, sempre tem uma forma mais adequada para reagir, né? Uma forma mais certa. Em vez de negar, você ter uma motivação, seria uma forma mais certa de encarar esse fato, né? Olha, eu não sei dizer se uma forma certa, né? Mas, vamos assim, você está lidando diante de algo que é saúde. Então, assim, é muito imprevisível. Você está indo ali com exames que pode estar tudo ok ou não. E você não sabe o que pode acontecer dali para frente, né? Quer dizer, você sabe um pouco, mas você não sabe o todo. Você está lidando com um desconhecido. Né? E isso para qualquer patologia. No meu caso, era esse grupo de mulheres. Né? Mas voltando um pouco à sua pergunta, é tudo junto e misturado. Tem um pouco de fuga, tem um pouco de negação, tem um pouco de evitação, mas o importante de salientar nessa sua pergunta é o porquê nós temos esse mecanismo. É para evitar o sofrimento. Nós evitamos o sofrimento e o desprazer a todo momento. Então é uma tentativa. Né? E um fato interessante, essa eu percebi nas 40. Nenhuma me disse de fato o que tinha. Eu perguntava, você recebeu? Eu fazia a mesma pergunta para todos. Você acabou de sair da sala. O que o médico te disse? Ela falava, disse, falava tudo. Né? Tá. E o que é que você tem? Nenhuma me disse. Sempre elas davam outro nome. Alguma coisa, uma doença, um tumor, uma dor muito forte. É algo aqui para fazer tratamento. Não com desdém, mas assim, como você observa que a palavra câncer ela é regida por um mito que está muito associado à morte. Porque não quer dizer necessariamente que todas as pessoas que têm câncer vão a óbito, não. Muitas pessoas fazem o tratamento e a vida segue muito bem e vão lá na frente falecer de velhice ou não por outros motivos. Né? Mas se ficou, como lá no passado tinha a lepra, você lembra da lepra? Que já era sinônimo de afastar até do grupo social de convívio. Né? A loucura foi assim por muito tempo. O louco ia para onde? Hospital psiquiátrico, tira ele do convívio da sociedade. É algo com o qual nós não conseguimos lidar. Um tema do Foucault, né? O tema do Foucault, exatamente. A história da loucura, a tese de doutorado dele. Ele faz todo um descritivo histórico do que faziam com os loucos. E até hoje não se sabe muito o lugar dessa pessoa na sociedade. Né? E o câncer, ele é um pouco dentro disso. Né? Porque a palavra, de fato, científica não é câncer. Câncer foi, de alguma maneira, um adágio que veio lá dos gregos, que tem a ver com a palavra caranguejo. Porque o caranguejo ele se esconde na areia, ele anda de maneira não linear, de forma que ele se esconde e você não sabe onde ele está. Então eles deram um nome a esse tipo de tumor, que vem da origem do caranguejo, o câncer, porque ele de alguma maneira ele se manifesta, ninguém sabe como, não sabe a origem, e ele tem uma forma de se manifestando ao longo do tempo imprevisível. Só que ele, cientificamente, tem outros nomes, carcinoma, neoplasia e por aí vai. Então eu não sabia que o câncer era relacionado ao caranguejo. Não sabia. A etimologia da palavra, sim.
veio lá dos gregos. Então, dos gregos, a etimologia, tanto é que a signo de câncer sempre tem um símbolo do caranguejo, né? Então, não sabia dessa da etimologia. Isso, e justamente por conta da irregularidade do caranguejo. Ele anda para que lado? E ele se esconde muito rápido. Mas ele também te fisga e machuca. Então ele tem e os gregos, quando começaram a lidar com esse tipo de tumor, acharam esse nome justamente pela imprevisibilidade que ele toma ao longo do tempo, como ele se comporta ao longo do tempo. Sim. Né? Tem muitas pessoas que fazem o tratamento, tem uma remissão, mas depois tem uma reincidiva, ele volta. Né? Então, assim, é muito imprevisível. Né? E geralmente quando volta mais agressivo. Às vezes metastático, por aí vai. Então, mas o nome científico dele lá no prontuário é outro, é uma neoplasia, é um carcinoma, de Hodgkin ou não Hodgkin, enfim, aí tem uma pleiade para cada órgão, para cada leucemia, enfim, aí tem uma pleiade de nomes diferentes para cada um desses cânceres. Né? Herman, infelizmente, eu recebi aviso aqui de que estamos no limite do nosso tempo e eu vou pedir para você se despedir da nossa audiência. Claro que ficou muita coisa. Eu ia te fazer uma pergunta agora que pede um outro programa, inclusive. Claro. Tá? Mas aí fica por uma próxima vez. Mas assim, uma hora passa voando, né? Passa a gente nem rápido, percebe. É aquilo lá, é inconsciente, eu passo inconsciente. Isso, eu queria muito poder falar de um sodalício do qual nós somos confrades, não no mesmo tempo, mas contemporâneos. Então. Academia Sorocabana de Letras, o próprio Instituto Histórico, mas fica para um outro momento. Certamente. E eu ia te falar também sobre como lidar com a morte, mas fica a perda, né? Por isso que ficam, obviamente, né? O luto, né? O luto é difícil, a perda, né? Que podem ocorrer em vida, inclusive, né? Porque o luto é essa perda constante. Você perde todo dia um pouco. Mas já não é Você tem as fases também, né? Isso, mas daí já não é a presença corpórea, é a representação. E existem as perdas afetivas também, que em vida, as duas pessoas estando vivas, também significam luto também. Porque você vai lidar com uma coisa que você supostamente tinha e agora deixa de ter, não tem mais. Tinha o afeto da outra pessoa e agora não tem mais. Olha, uma pena o nosso tempo ter esgotado. Né? Só para endossar um pouco a sua fala, um dia eu ouvi no consultório uma seguinte frase sobre perda, de uma pessoa que tinha se divorciado, não tinha perdido ninguém no sentido do luto. Né? E ele disse assim, olha, esse sofrimento é pior de quando eu perdi algumas pessoas próximas para a morte, essa que eu perdi num divórcio, né? Num matrimônio. E eu fiquei assim um pouco... um divórcio ter um peso tão equivalente. E eu perguntei o porquê daquela fala. Né? E as pessoas me disseram o seguinte, porque essa eu perdi, mas ainda continua viva. Para outras histórias, para outras experiências, da qual eu não vou fazer parte. E é uma perda que podia não ter acontecido. Foi uma perda, uma escolha como da decisão, pessoa. como escolha da outra pessoa. Às vezes você vê outra pessoa tendo essas outras vidas com outras pessoas. Você vê essa pessoa. Quando a morte não tem o que fazer. Morreu, acabou para você e acabou para todos. Né? Acabou pra então, assim, vamos voltar aqui vamos voltar assim. Pra falar sobre, e a gente meus dois romances têm a ver com esse tema. Isso, porque tem a ver... Então, a partir de uma perda profunda, eu escrevi 2 romances. Isso. E porque tem tudo a ver com isso, né? Pena que não vai dar, mas porque eu queria preparar esse terreno que a gente vai conseguir, quando fala da perda de alguém que continua vivo, de alguém para o luto, tem a ver com o vazio e com o nada. Um é nada, outro é vazio. Tem tudo a ver com isso. Mas nós vamos voltar aqui um dia só para filosofar sobre esses temas, que são muito importantes, e também falar sobre literatura. Fazem parte das nossas vidas, do nosso mundo. Né? Sim. Tá bom, então... Por favor, se despeça da nossa audiência, que é sempre muito qualificada. Suas considerações finais, divulgar suas redes sociais também. Suas redes sociais, exatamente, seus contatos. Para aquela câmera. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o honroso convite de poder estar com vocês aqui nessa belíssima casa. Agradecer a audiência que nos acompanhou até esse momento. Estou aqui à disposição para algum questionamento. Deixo aqui as minhas redes sociais também para vocês, que é @herman.pc, é o meu Instagram. Eu também tenho um site com as informações, meu currículo, com aquilo que eu trabalho, www.hermanpsicólogo.com.br.
Espero voltar numa outra oportunidade para nós falarmos sobre outros temas, Academia Sorocabana de Letras, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, que fazem parte da minha vida e do meu cotidiano, não só o consultório, que foi hoje o que predominou na nossa conversa, e me coloco à disposição. Parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado outras entrevistas aqui de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lucas, você. Bom, eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer o Herman, a Milena, a Nathalie, o Leandro, ao Pudim, agradecer a nossa audiência aqui em mais um episódio do Pense Comigo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. E eu também quero agradecer ao Herman ter aceitado esse convite, a Milena, com quem dialogamos até chegar a essa conversa, e agradecer também a sua audiência, sempre a razão e o sentido desta conversa, deste podcast. Eu convido você a estar na próxima semana com a gente e meu muito obrigado, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal.